Irmãos, antes da gente falar de culpa, vamos falar das nossas emoções? As nossas emoções também são criação de Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele nos deu emoções. Ele disse em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, as nossas emoções também foram criadas por Deus. E são coisas boas para nós. E nós temos que saber utilizá-las. E elas são sinais para a gente entender o que está passando conosco, com o nosso coração. E Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso nos lembra que cuidar das nossas emoções é muito importante. As emoções, elas desempenham um papel crucial nos nossos relacionamentos com Deus e interpessoais. Elas nos ajudam a conectar, a comunicar e a expressar aquilo que estamos sentindo. Lá em Romanos 12:15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Bom, vamos falar das emoções e vamos falar da culpa, né? Que é um dos temas, culpa e perdão. A culpa é uma emoção que é muito importante, que ela pode nos levar a refletir e nos levar ao arrependimento e a corrigir os nossos erros, né? E quando que a gente sente culpa? Quando alguma coisa está desajustada, alguma coisa aconteceu, algum erro, a gente sentiu que cometeu algum erro, né? E aí vem aquele sentimento de culpa. No Salmo 32 diz assim, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Davi ali estava confessando o pecado dele, né? A culpa dele e o peso da culpa dele bem grande. Olha, envelheceram os meus ossos, né? Ou seja, a culpa traz consequências para a gente. Né? Ela afeta o nosso bem-estar físico e emocional. Bom, embora as emoções foram criadas por Deus, elas são boas, tá? Acontece que a culpa, tá? Ela pode também paralisar a gente. Então, ela pode levar ao arrependimento, mas ela pode também nos paralisar. Pode trazer consequências más para a gente. Então, por isso que é importante a gente entender o que está passando conosco, as nossas emoções, né? E tentar regular as nossas emoções também. Por quê? Porque a culpa, ela pode nos afastar de Deus. A pessoa pode se sentir tão culpada, tá? Que em vez dela pedir perdão, se aproximar de Deus, não, ela se afasta. Ela se sente impotente e se sente realmente culpada. Então, é muito importante a gente entender isso. Bom, vamos falar um pouquinho das emoções primárias. A gente chama de emoções primárias. Por que primárias? Porque essas emoções, elas estão presentes em qualquer ser humano, de qualquer país, seja lá no Polo Norte, onde for, essas emoções estão presentes nas nossas vidas. Então, o medo. O medo é quando a gente tem alguma ameaça, algum perigo, e ele nos alerta para isso. Então, é importante. Já pensou alguém não sentir medo? Como vai ser, né? Vai se atirar, né, para as coisas. Então, ele é muito importante. A tristeza, apesar dela ser desagradável, ela também é muito importante para a gente.
Por quê? Porque a gente tem uma perda. Quando a gente tem uma perda, a gente fica triste, né? Mas a gente vai refletir sobre aquilo e vai tentar fazer alguma mudança nas nossas vidas. E a alegria? A alegria é uma emoção muito importante para a gente também, né? A alegria vem do quê? Eu estou no bem-estar, eu estou feliz, algo me agradou, conquistei alguma coisa. Então, isso é muito importante. A repulsa, que seria o nojo, né? Como é importante a gente ter nojo, né? Porque alguma coisa não vai bem ali, né? E você, então, quer se afastar. Ou mesmo alguma coisa que acontece no mundo, um caso de violência, um caso de agressão, de abuso, você te causa uma repulsa àquilo que a pessoa cometeu, né? Então, isso é importante também. E a raiva? Oxi, cristão tem raiva? Tem, olha que temos sim, né? E, inclusive, assim, vamos pensar lá em Jesus, né? Quais as emoções que ele teve? Tristeza, ele chorou, né, que a gente sabe. Ele ficou com raiva também, quando ele chegou lá no templo, né, e viu todo mundo lá no mercado, né. Então, e ele também sentiu muita angústia, quando estava chegando a hora, né, do sacrifício dele. Então, a gente lembrar disso, e raiva a gente tem, só que a gente tem que saber como que nós vamos lidar com a nossa raiva. Né? Não deixe o sol, né, sobre a ira, eu não sei muito bem o versículo, mas é isso, né, se pôr sobre a sua ira, né, deixe que Deus vai cuidar aí, vai vingar. Então, a gente tem que saber como cuidar da nossa raiva, mas nós temos que admitir isso também. Por que a gente tem raiva? Quando que a gente tem raiva? A gente tem raiva quando alguém passa do nosso limite, quando alguém nos ofende. E isso nos deixa com raiva. E é muito importante a gente saber expressar todas essas emoções. Como é difícil, às vezes, assim, vamos pensar assim num casal, está brigando, né? Aí fala assim, não vou conversar mais com ele, vou ficar de lado, vou ficar muda. Tá? Não conseguiu expressar as suas emoções. Ou mesmo assim, não gostei de algo que você fez. Olha, não foi legal. Ou também sentir alegria quando conquista alguma coisa. Então, é muito importante as emoções. Mas vamos diferenciar emoção de sentimento. Emoção, assim, a gente não tem controle, não. A gente até quer controlar, mas a gente não consegue, não. Aí você sai aqui na rua e, de repente, tem um pitbull ali na tua frente. O que você faz? Você vai ficar pensando em alguma coisa? Não. O teu corpo todo reage, né? Ou para lutar, que eu acho que não vai fazer isso, ou para fugir, né? Então, assim, o teu corpo reage. E vocês nem imaginam as reações que a gente tem em poucos segundos. Né? Batimento cardíaco, suor. Mas isso tudo é para nos preparar. Olha só como Deus é bom, né? Para nos preparar, para a gente tem uma ameaça e o nosso corpo fica preparado para reagir. Tá? Bom, e o sentimento? O sentimento é diferente. Ele é uma resposta à emoção. Mas o sentimento já passou aqui pela minha consciência, pelo meu pensamento, pelo meu julgamento. É o caso da culpa. A culpa, eu reflito sobre ela, eu penso sobre ela. Então, é um sentimento que é derivado de uma emoção. É uma reflexão. Né? Então, ali ele dá até um exemplo. Quando você pensa sobre uma boa notícia recebida e sente felicidade e bem-estar por horas ou dias. E a emoção, ela é passageira. Bom, em psicologia, a culpa é um sentimento que ele é complexo,
ele é consciente, tá? E surge quando uma pessoa ela acredita que causou dano a alguém, violou suas próprias regras morais ou agiu de forma contrária aos seus valores. E é um sentimento o quê? Desagradável. Não é legal a gente sentir culpa. Isso não nos faz bem, tá? Bom, por que ali está assim? Quando uma pessoa acredita? Porque às vezes a gente pode ter uma culpa falsa. A gente entende que a gente magoou, fez alguma coisa errada, mas a gente não para pensar se realmente a gente fez isso, se realmente atingiu o outro ou não. Às vezes a gente fica se atormentando com coisas que são pensamentos distorcidos, não são verdadeiros ou não são totalmente verdadeiros, são meia-verdades ali. E tem dois tipos de culpa. A culpa saudável, que é quando você reconhece teu erro e você vai buscar acertar, reparar o seu erro, ou seja, vai fazer um crescimento em você. Você fez algo que não foi legal, parou, pensou, vamos pedir desculpas ou vamos mudar o meu modo de agir. Então, isso me faz crescer como pessoa, tá? Agora, a punitiva não. Porque você pega aquele chicotinho, sabe? Fica se chicoteando o tempo todo e você fica se acusando e sofrendo com aquilo. Sofre e permanece nisso. Às vezes a pessoa até já te deu correção, você já teve uma correção, já foi perdoado e você continua remoendo aqueles pensamentos ruins. Né? Vamos pensar ali, ó, causa vergonha, autoacusação, ansiedade, ou seja, a culpa, ela vai gerar algumas consequências para a gente, quando ela é assim, punitiva. Então, a culpa saudável, ela promove aprendizado, a gente aprende com nossos erros, gente, e ela é passageira. Foco no comportamento da gente, a gente vai mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de agir, né? E a gente vai crescer como pessoa. Agora, a punitiva não. Ela vai gerar um sofrimento constante, persistente, e o foco é em você mesmo. É uma coisa interna, é um sentimento muito ruim e desagradável, que paralisa até. Então, você se pune. Você se pune. Muito bem. O que acontece? Às vezes a gente é muito crítico com nós mesmos. Nós somos muito com regras, né? Tem que ser assim. E aí, de repente, você faz alguma coisa que foge àquilo que você esperava de você mesmo, ou que as pessoas, ou que você pensa que as pessoas querem que você faça. E você fica se criticando, né? O tempo todo. E aí você se sente inadequado. Eu não sou legal, não agi bem, não é dessa forma, né? E aí você fica com muita dificuldade, fica triste. O que acontece na depressão? Na depressão é comum ter muita culpa. Começa a remoer coisas lá do passado. Começa coisas de muito tempo atrás, você começa, nossa, mas lá eu fiz isso, fiz aquilo, e fica se atormentando com aquilo, e a tristeza fica mais persistente ainda. Tem alteração no sono, no apetite, ou seja, muda a vida da pessoa, muda. Começa o quê? Ter prejuízo no relacionamento também. Imagine só uma pessoa que vive se culpando, que vive se martirizando, como é que é o agir dela com o outro? Não tem mais aquela alegria, prazer nas coisas, está sempre, né, se culpando o tempo todo. E aí tem uma coisa muito interessante também, vamos falar, porque a psicologia e a espiritualidade estão juntas, né, principalmente para nós cristãos. Em vez da gente se aproximar de Deus,
a gente se afasta mais. Vamos pensar assim em umas coisas bem sérias. Uma pessoa que é dependente químico, ou dependente do álcool, está fazendo um tratamento, está tentando, é uma doença, é muito difícil, e de repente essa pessoa tem uma recaída. Uma recaída em que os familiares estavam esperando que essa pessoa, nossa, agora vai, a pessoa vai realmente sair daquela situação, daquela dependência, e a pessoa tem uma recaída. E aí ela se culpa. E quando ela se culpa, ela não consegue mais voltar a ter os relacionamentos, voltar ao tratamento, e aí ela cai. E ela precisa de ajuda, porque senão... Então, a culpa, ela é, de uma certa forma, destrutiva. Tá? A gente tem muitos conflitos. Vocês estão fazendo um trabalho na comunidade 21. Né? Então, veja só, a gente tem conflitos também sociais. É um mundo diferente. Né? Se você for ver lá como que eles agem, como que é a forma deles se relacionarem, as coisas que eles gostam e tal, e aí eles vêm para a igreja, aceitam Jesus, começam a falar assim, não, agora eu vou ser transformado. Só que ele vive num ambiente tóxico. E que de repente ele vai, com a influência daquilo, é muito forte. E de repente ele comete alguma coisa que ele agora já sabe que isso não é de Jesus. E isso também causa culpa, causa afastamento às vezes de Deus também. Como é muito difícil, a gente precisa estar junto dessas pessoas. É um trabalho muito difícil, muito árduo. Mesmo para as crianças, né? Então elas enxergam duas realidades. Também pode gerar culpa. Olha o peso da culpa aí, gente. Tem alguém aqui que nunca se sentiu culpado? Não. Todos nós passamos por isso, né? Talvez não seja um peso tão grande assim, mas temos. Como que eu vou lidar com a minha culpa? O que eu vou fazer? Bom, eu tenho que primeiro saber qual que é a origem da culpa. Por que eu estou me sentindo? O que aconteceu? Qual foi a situação que fez me sentir culpado? E a partir do momento que eu vou lá, eu vou refletir a esse respeito. Vou refletir, vou ver, puxa, mas o que eu cometi, o que as pessoas acharam, né? E aí, uma coisa que você tem que diferenciar é responsabilidade e autoacusação. Você é responsável pelos seus atos, mas você ficar se acusando o tempo todo, se culpando o tempo todo, isso não é produtivo, isso não vai te ajudar. Você tem que examinar seus pensamentos. Eu adoto uma técnica que é a terapia cognitiva comportamental. Qual que é a base da gente para a gente poder ajudar o outro? É aqui, é o meu pensamento que traz uma emoção para mim e que vai conduzir o meu comportamento. Mas só que às vezes a gente tem pensamentos que são distorcidos. A gente tem pensamento assim, ou tudo ou nada. Ou vai dar certo ou não vai dar certo. Não tem meio termo. Então, fica muito difícil. Então, você tem que examinar seu pensamento para saber se realmente ele é verdadeiro. Quais são as evidências que o teu pensamento está correto? Porque às vezes a gente fala assim, a gente se sente culpado e fala assim, eu sou horrível. Ninguém gosta de mim. Imagina, aquela pessoa nunca mais vai falar comigo.
vai ser muito difícil, não é? Esse pensamento que você tem. E outra coisa também, aceitar os nossos erros. Quem aqui não erra? Vamos aceitar isso, passa por essa aceitação, né? Vamos procurar consertar. E uma coisa muito importante, praticar a autocompaixão. Às vezes a gente tem uma compaixão pelo outro e não tem compaixão com você mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então vamos nos amar também, vamos cuidar de nós. Não vamos ser tão rígidos com a gente, né? E outra coisa, libere perdão. Porque você não está se perdoando. Bom, eu amo esse versículo. Filipenses 4:8. Ele diz que tudo isso tem que ocupar o nosso pensamento. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, de boa fama, justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso que deve ocupar o seu pensamento. E quando a gente está com culpa, o que a gente faz? A gente está pensando nisso? Não. A gente não está pensando em coisas puras, amáveis, não. A gente tá pensando só coisas negativas. Bom, vamos falar da culpa do cristão, né? Salmo 38:4 diz assim: porque as minhas iniquidades estão acima da minha cabeça, como uma carga pesada, são muito pesadas para mim. Então, aquilo que a gente colocou, aquela figura, né? É um peso que você está carregando, é um fardo muito grande que você está carregando. Mas, a gente tem que saber o quê? Romanos 3:23 diz o quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é você só. Todos pecaram. Então é importante saber que nós somos imperfeitos, mas que sempre tem uma chance da gente se corrigir. A Bíblia também diz, aqui aponta para o arrependimento. E o arrependimento leva ao perdão, e o perdão leva a uma reconciliação com Deus e com as pessoas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes a gente esquece disso, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, mas eu guardo a palavra de Deus no meu coração porque tem promessas maravilhosas para a gente. Então, se eu confessar a minha culpa, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E, portanto, olha só, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que a gente tem uma batalha, né? Carne e Espírito. A gente está em constante batalha. E a gente é falho. Mas a gente tem um Deus misericordioso, que sabe todas as coisas. Bom, agora a gente mudou da culpa para o perdão. E aí o perdão, você vai se perdoar a si mesmo. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Então o amor de Deus, Ele cobre todas as nossas transgressões. E para o outro também, né? Às vezes a gente também fica apontando para o outro. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Né? A gente julga a gente mesmo e julga aos outros também. E de Deus, olha só Deus, como é maravilhoso. Salmo 103:12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A gente não afasta, mas Deus afasta. Vamos lembrar disso, que nosso Deus, Ele é perdoador. E que Jesus já levou tudo na cruz, né? Todas as nossas iniquidades.
Bom, antes de falar nisso, eu vou falar de uma coisa pessoal. Assim, quando eu me converti há 24 anos atrás, eu tinha um amor tão grande, queria conhecer a Bíblia, né? Eu já era uma adulta, né? E eu carregava a minha Bíblia para o trabalho e lia no ônibus, eu ia de ônibus trabalhar, tal, lia no ônibus, tal. E eu me lembro, agora eu não me lembro exatamente, ainda bem, não me lembro o que foi, que falha que eu cometi. Estava me sentindo muito mal, muito culpada. E vocês sabem que lá no final da Bíblia, né, não todas, mas tem lá. Você está se sentindo culpado? Leia tal versículo, tal salmo, né? E eu fiz isso. Aquilo me deu um alívio tão grande, né? Naquela época, eu não estava atuando ainda como psicóloga, tudo, mas aquilo foi muito importante para mim. E é isso que eu falo para vocês. Procurem na palavra de Deus. Se vocês não têm um profissional, alguém que vocês possam estar conversando, né, ou possibilidade de ter um tratamento para poder liberar esses sentimentos, né, trabalhar todos esses sentimentos que vocês têm, busquem a palavra de Deus. Que ela traz consolo, traz alívio para a gente. Né? Diminui a ansiedade, porque quando você está com culpa, você pode gerar vergonha, ansiedade de conversar com as pessoas, de sair de casa, de fazer qualquer coisa. Mas se você se perdoa, isso vai o quê? Diminuir a tua ansiedade, todo o ressentimento com você, vai fortalecer os seus relacionamentos, vai ficar mais forte e vai restaurar a comunhão com Deus e vai te trazer paz interior. Né? Porque quando a gente fala de emoções, o que a gente quer? A gente quer emoção que tem um bem-estar. Né? Tem uma metáfora que é assim, você é o barco e você está no mar. Aí vem uma tempestade, aquelas ondas. As ondas são as suas emoções. Só que elas não vão durar sempre daquela forma. De repente elas vão ficar o quê? Uma marolinha. Então lembra que você é o barco. Vocês não são as ondas. Né? Então as emoções elas passam. Elas não ficam, não permanecem. Mas a gente precisa também estar disposto a isso, a entender. E por fim, né, Deus é o único que é realmente capaz de estar trabalhando conosco, né, e estar nos dando vitória sobre nessas emoções, porque não é só a culpa, tem várias emoções que atormentam a gente. Às vezes a gente tem uma raiva muito grande de alguém, né? E é difícil o contato com a pessoa, né? Um chefe mal-humorado, que é muito, sei lá, e aí é muito difícil, ou o casamento também está difícil, ou algum relacionamento amoroso também, né? E assim vem várias emoções. Então, Deus, ele é capaz disso. Por quê? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Então vamos lembrar dessas promessas do Senhor, né? Que Ele quer o nosso bem. Ele não quer que a gente fique se atormentando com essas emoções. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Então, perdão não é esquecer o passado, mas deixar de se refém dele. Quando a gente está ansioso, a gente está como? Ou quando está se culpando, às vezes está olhando só para o passado, né? Ou, vamos pensar em ansiedade também, só para o futuro. E deixa de viver o presente. Né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma ansiedade ou tem uma culpa, se foque no hoje. Se foque no agora.
nas coisas que estão acontecendo, tá? O passado, você não tem mais controle sobre ele, já passou. O futuro, você não sabe, a Deus pertence, não é? Então, vamos viver o presente e o agora, irmãos. Era isso. Tá? Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha ajudado de uma certa forma aí a gente lidar com as nossas emoções.